Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Dedicamos o programa de hoje a falar daquela que é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal. 1 em cada 3 portugueses é vítima de acidente vascular cerebral. Por hora, 3 portugueses são vítimas desta doença. Acidente vascular cerebral, recuperação e reabilitação e direitos é o tema do Saúde em Dia de hoje. Eu em estúdio já tenho o Dr. Alexandre Amaral e Silva, neurologista, e Diana Wong Ramos, sobrevivente de AVC. Eu agradeço a ambos a presença aqui no Saúde em Dia. Muito obrigada. Eu começo pelo Dr. Alexandre Amaral e Silva. Como é que se desencadeia um AVC? O AVC é uma doença súbita que resulta essencialmente do entupimento ou da ruptura de um vaso sanguíneo cerebral. Isto provoca um dano a nível das células do cérebro e, como tal, desencadeia sintomas. Nestas circunstâncias, acima de tudo, o importante é perceber que é uma doença súbita, que resulta desta alteração a nível dos vasos, mas que há sinais e sintomas que são importantes conhecer. Obviamente que estes sinais e sintomas vão depender da área do cérebro que é afetada, também da extensão, do tamanho da lesão cerebral, mas, acima de tudo, há alguns sinais que nós procuramos também transmitir à população para que possam ser identificados rapidamente e desta forma se possam acionar os meios médicos de apoio para socorrer estas pessoas. E já vamos falar destes sintomas. Introduzir a Diana na conversa. Diana, aconteceu consigo há 7 anos atrás, na altura tinha 34 anos. Tinha 34 e estava em casa, sentia-me bem disposta, mas começou com uma dor de cabeça súbita, muito intensa, que eu não conseguia explicar. Eu já sofri de enxaqueca, mas não conseguia. Esta enxaqueca era diferente de todas as outras, eu não conseguia nem tão pouco levantar o pescoço, e comecei com os chamados os 3 Fs, não é? Que é a face ao lado, a boca descaída, a falta de força no membro, nomeadamente na mão. Eu fui à casa de banho e não conseguia lavar as 2 mãos. E depois a fala distorcida, confusa, e na presença de um destes sinais, ou dos 3, no meu caso foi realmente dos 3, há que imediatamente acionar o 112, a via verde do AVC, porque tem pé-cérebro, não é? E foi o que fez, Diana? Na altura estava sozinha? Não, eu felizmente estava com o meu filho mais velho, que tinha 9 anos e infelizmente assistiu a tudo, porque eu depois tive uma crise convulsiva no meio daquilo tudo. Estava com o meu marido e foram os 2, a minha filha do meio não estava, e foram os 2 que ligaram, quer para o 112, quer para os bombeiros, à procura de socorro para mim, não é? Pronto, mas tive, sabe que foi um bocadinho ingrato, porque ainda há muito aquele clichê de que é uma doença que só acontece aos mais velhos, e o facto de ter 34 anos na altura jogou, por assim dizer, contra mim, porque quando pedi socorro e o meu marido disse a idade, não é? E disse que desconfiava que eu estaria a sofrer um AVC, do outro lado da linha o que me disseram foi: mas tão jovem? Não deve ser um AVC. E, por favor, não julguem as pessoas pela idade, porque o AVC acontece em todas as idades, não é? É isto, não é, doutor? No caso da Diana, portanto, ela sentiu, experienciou estes 3 Fs, mas pode não acontecer sempre assim. Exatamente, como eu dizia há pouco, os sintomas que a pessoa tem resultam da zona do cérebro que é afetada. Nós chamamos sempre a atenção para estes 3 Fs e para que, na presença de qualquer um deles, isoladamente ou em combinação com outros sintomas, deve alertar para esta possibilidade. E porquê estes 3? Porque são os que mais frequentemente fazem parte dos sintomas que o doente desenvolve quando tem um AVC. Isso não quer dizer que não possam ter outros, mas, portanto, na presença de um destes 3 Fs, face, ou seja, a boca desviada, força, falta de força num membro no braço ou na perna, e também as alterações da fala, deve alertar-nos para a possibilidade de um AVC e, portanto, deve ser contactado no imediato o 112. No caso da Diana houve outros sintomas, isso também tem a ver com o tipo de AVC que a pessoa tem e, como digo, com a área cerebral afetada, e, portanto, no caso dela foi a dor de cabeça, podem ser outros, alterações da visão, alterações da sensibilidade também dos membros, mas qualquer um destes 3 Fs é fundamental para sinalizar a hipótese de um acidente vascular cerebral. Doutor Alexandre, às vezes um AVC pode ser um acidente isquémico transitório.
Também. Um acidente isquémico transitório não é bem um AVC, como o próprio nome indica, é uma situação transitória, em que pode haver um entupimento de um vaso cerebral, mas que o próprio organismo tem capacidade de dissolver esse coágulo que está a provocar esse entupimento e, portanto, a tempo de que não haja lesão do ponto de vista do cérebro e, portanto, os sintomas são transitórios, duram enquanto dura a alteração da função do cérebro. Isto não é sempre o que acontece e, acima de tudo, os AITs, os acidentes isquémicos transitórios, são um importante fator de risco para a AVC e, portanto, devem ser tratados como um AVC. É sempre fácil fazer esta distinção, não, digamos assim? A distinção é feita pela resolução ou não dos sintomas. A questão é que, enquanto o doente está sintomático, nós não temos forma nenhuma de saber se se trata de um AIT e se vai resolver por si só ou se trata de um AVC. Claro. Acresce isto que muitas vezes, e nós sabemos isto agora pelos meios diagnósticos que temos, mesmo em casos em que os sintomas são transitórios, fica de facto uma lesão do ponto de vista do cérebro, portanto uma lesão cerebral que pode deixar às vezes até sequelas que não são logo aparentes. Para já contribui desde logo para um envelhecimento cerebral, digamos assim, e por outro lado pode dar manifestações que muitas vezes não são valorizadas. Portanto, nós estamos muito habituados a associar o AVC às faltas de força. Não é? Acima de tudo é isto que as pessoas identificam. Nós costumamos dizer que na presença de uma falta de força súbita de um lado do corpo, felizmente cada vez mais qualquer pessoa é capaz de associar à ideia de AVC, mas por exemplo as alterações cognitivas, não é? As alterações do pensamento, do raciocínio, da memória, passam muitas vezes e são muitas vezes desvalorizadas ou como sequelas ou confundidas, exatamente, e são desvalorizadas como sequelas da AVC e têm uma repercussão fundamental depois em termos da função daquilo que a pessoa consegue ou não fazer no seu dia-a-dia e contribuem inclusivamente, mais tarde, para o desenvolvimento de alterações cognitivas graves como as demências. Fala-se muito da demência de Alzheimer, mas a demência vascular, que resulta destas lesões vasculares únicas ou múltiplas ao longo da vida, são também muito prevalentes, este tipo de alterações cognitivas. São também reveladoras. Diana, como é que foi no seu caso até portanto, foi encaminhada para um hospital e até chegar o diagnóstico? Quanto tempo demorou e como é que foi recebido esse diagnóstico? Eu sofri a primeira convulsão em casa, depois sofri outra convulsão na triagem. Eu mantive sempre a consciência. Não sei se acontece sempre, mas no meu caso, sim, o que ainda foi mais assustador para mim, porque não estava de todo a perceber o que estava a passar em redor de mim. Eu não conseguia levantar-me, não conseguia falar, percebia que as pessoas à minha volta queriam me ajudar e não sabiam como, isto por causa das convulsões. E quando tive a terceira convulsão já nos cuidados intensivos do hospital da minha área de residência, pronto, apaguei. E depois só me recordo de ter efetivamente acordado, vindo a mim, ainda com a dor de cabeça, no Hospital de São José, na unidade cerebrovascular, onde tive o prazer de conhecer depois o Dr. Alexandre Amaral, há 7 anos. Não foi o médico que me seguiu, mas também fez parte da equipa. E aí sim começou o tratamento da fase aguda do AVC, não é? Por assim dizer, porque o AVC é aquele episódio, mas depois as horas a seguir também são importantíssimas para evitar determinadas sequelas. Pronto. Como é que foi o acompanhamento familiar? Foi fundamental nessa altura? Fundamental. Posso dizer que o meu marido, eu lembro-me... sempre que abriu o olho, neste caso o olho, porque o olho esquerdo não conseguia abrir, mas sempre que abriu o olho, ele estava lá. Pronto, os meus filhos não, porque também não é ambiente para eles, não é? Mas estavam no meu coração, e os meus pais, e a restante família. Mas o meu marido esteve sempre do meu lado e isso é importantíssimo para quem está numa situação, seja de acidente vascular cerebral, seja de outra doença. Eu acho que é importantíssima essa humanização, não é, dos serviços de saúde. Por parte até dos próprios profissionais de saúde. É muito importante termos alguém que nos é querido e que nos é familiar perto de nós, porque sentimos... Eu, de repente, estava rodeada de imensa gente que eu não conhecia de lado nenhum, não é? A passar por uma situação que eu também nunca tinha passado. Diana, tinha a consciência que lhe tinha acontecido algo de facto muito grave ou na altura ainda não tinha essa consciência? Eu pensei que, inclusive, cheguei a pensar que tinha mesmo morrido. Pronto, pensei, houve uma altura que eu pensei mesmo, eu morri e pronto, porque eu sentia-me quase fora do meu corpo. É estranho, mas quando sofri as convulsões era isso mesmo. A minha falta de capacidade de comunicar fez-me sentir isso. Eu pensava, eu morri e estou fora de mim a assistir à cena. Mas pronto, efetivamente não estou aqui.
Vivinha da Silva. Mas não percebi logo o que é que se estava a passar comigo, porque também eu achava que 34 anos não era idade para se estar a sofrer um AVC, não é? Exatamente. Já continuamos a conversar. Organizado há mais de 2 décadas, o curso de atualização em doença vascular cerebral é dirigido aos profissionais de saúde que diariamente trabalham com os doentes. Este ano o foco foi também o Plano de Ação Europeu que esboça as metas a atingir até 2030. O objetivo, Diogo Mendes, é proporcionar melhores cuidados nos doentes com AVC na Europa, em particular em Portugal. O panorama nacional no que diz respeito à doença cerebrovascular é animador. Não é bom, temos índices de prevalência e de mortalidade que ainda não nos honram, mas que nos animam bastante porque têm vindo a diminuir. Nós temos-nos vindo a aproximar das taxas europeias no que respeita a esses índices. Portanto, estamos animados. Mas temos um grande caminho a fazer e, sobretudo, para combater as diferenças entre o interior e a população. E a população mais periférica, essa tem melhores acessos, tem melhores cuidados, aí é que estamos preocupados. Nós fizemos, por exemplo, um estudo da reabilitação na fase aguda, percorrendo as unidades todas, e não está mal, não ficamos mal colocados. Na fase aguda, depois, quando o doente sai do hospital, começa a ser abandonado e aí é uma a campanha que nós não podemos deixar ficar esquecida. É que a reabilitação é um doente, não é uma esmola que se dá a um doente, toma lá um mês de reabilitação e agora vai para casa. Não. Um doente que tem um acidente vascular cerebral tem que ter a reabilitação até que volte a ficar conforme estava antes de ter o AVC. Se for preciso toda a vida tem que ter reabilitação, já que mais não seja, do ponto de vista de apoio psicológico e de apoio às artroses devidas à inação, se não for devidamente mobilizado e que são altamente dolorosas e incapacitantes para as atividades da vida diária. Nesse sentido, qual é também a importância de iniciativas como estas? Muita. Estas iniciativas, estas ações de formação mais dedicadas aos jovens e que se repetem ano a ano, graças a esta comissão organizadora daqui do Hospital São João, é realmente por aqui que se começa, porque nos bancos da universidade não há sequer quase tempo para falar de AVCs. É depois da formação pós-graduada e graças a ações deste tipo e a alma destas organizações também é bebida na Sociedade Portuguesa do AVC, que é a grande representante da ciência neste país no que respeita à doença vascular cerebral, e realmente é com organizações deste tipo que nós vamos melhorar o panorama no nosso país, de certeza. Todos os anos nós reunimos este fórum, que procuramos que seja multidisciplinar, que reúna pessoas de várias origens, desde a medicina familiar, medicina interna, neurologia, medicina física e reabilitação, neuroradiologia, todas as especialidades depois também participantes no circuito destes doentes, de forma a que possamos discutir aspectos, e eu acho que essa é a característica fundamental deste curso, é aspectos muito práticos. Há temas que se repetem anualmente, têm que se repetir, que têm a ver com a parte da prevenção primária e secundária, fase aguda e reabilitação, e depois há assim sempre alguns temas que vão sendo diversificados. Hoje foi apresentado o Plano de Ação Europeu para o período de 2018 a 2030, no que diz respeito às estratégias e aos alvos a atingir durante este período. São alvos a atingir que foram delineados em toda a cadeia pela qual o doente com AVC passa, portanto, nessas várias fases, e para cada um deles foram estabelecidos objetivos que deveríamos tentar atingir. Agora, o nosso trabalho de casa Portugal, será avaliar qual o ponto em que estamos relativamente a cada um
desses tópicos e ver o que é necessário fazer, o nosso trabalho de casa, o que é que é necessário fazer para podermos alinhar-nos com o atingimento desses objetivos. Não só os resumos das palestras dos palestrantes convidados, como também destas comunicações, irão ficar publicados na revista que é do Departamento da Faculdade de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, que é uma revista publicada em inglês de acesso livre, o International Journal of Clinical Neuroscience and Mental Health, e que vai dedicar um suplemento para este curso, onde serão publicados então esses textos. O AVC continua a ser uma das grandes preocupações dos dias de hoje e foi também um mote aqui neste curso, que é organizado pela Associação para o Estudo de Doenças Neurovasculares, com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de AVC. O curso de atualização em doença vascular cerebral. Dr. Alexandre, qual é a importância deste tipo de curso dirigido aqui aos profissionais de saúde? Estes cursos são fundamentais, desde logo porque o conhecimento felizmente tem vindo a evoluir de uma forma muito rápida nos últimos anos. Aquilo que fazemos hoje em termos de tratamento aos doentes com AVC tem muito pouco a ver com o que se fazia há 1, 2 décadas atrás e, como tal, com o desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de abordagem, é fundamental para termos equipas devidamente capacitadas para dar resposta aos doentes, que haja uma atualização permanente, particularmente neste campo das doenças cerebrovasculares. Falávamos aqui, portanto, do caso da Diana. No caso da Diana, ela experienciou mais do que uma convulsão, mas isto nem sempre acontece. Não é das manifestações mais comuns. Isso tem muito a ver com o tipo particular da AVC e com a área cerebral também afetada, mas daí que não seja, obviamente, uma manifestação na qual nós coloquemos um enfoque particular. Portanto, é fundamental passar mensagens simples realmente às pessoas, no sentido de explicar que, na maioria dos casos, há um daqueles 3 Fs que aparece e faz parte dos sintomas iniciais de um acidente vascular cerebral, para que, na realidade, possa ser dado o pontapé de saída para toda aquela cadeia de cuidados a que chamamos a via verde do AVC e que começa pelo contacto da linha 112, ou, aliás, começa antes disso, começa com o reconhecimento dos sintomas. E, portanto, um dos enfoques principais da nossa atividade também, da Sociedade Portuguesa do AVC, das associações de doentes nos últimos anos, tem sido exatamente também formar a população, ou seja, dar informação, divulgar estas mensagens para que cada um de nós, não só os profissionais de saúde, estejam capacitados a, na presença de um destes sinais ou sintomas, rapidamente contactar o 112. A partir daqui, como eu digo, há toda uma cadeia de cuidados a que chamamos via verde do AVC, que permite que estes doentes cheguem o mais rapidamente possível ao hospital mais próximo, com capacidade para tratar estes doentes. E, portanto, a nível hospitalar estão montados circuitos internos, a chamada via verde interna, não é? Que permite que, mal o doente chega ao hospital, seja disputado um conjunto de ações e de medidas diagnósticas e de tratamento. Tudo isto porque, como dizia a Diana há pouco, tempo é cérebro. Portanto, a cada segundo que passa são milhares de neurónios que se perdem e, portanto, isto equivale a perda de função e também a um risco maior, não só do doente ficar incapacitado, como de, inclusivamente, poder ter um desfecho fatal. E, portanto, a chegada ao hospital é, inclusivamente, antecedida de um contacto prévio das estruturas pré-hospitalares, portanto, do INEM e do CODU, que avisa ao hospital que vai a caminho um doente com aquelas características, com uma suspeita de AVC, para que esteja tudo preparado para, mal o doente entra no hospital, seja dado continuidade a esta investigação diagnóstica e ao tratamento o mais rápido possível. Uma chegada que deve ser ao máximo evitada através dos meios pessoais. As pessoas devem evitar ao máximo deslocarem-se através da sua viatura. Exatamente. Desde logo por uma questão de segurança, porque o facto da pessoa no início ter um sintoma que seja um sintoma até de uma expressão reduzida, pouco intenso, não implica que não possa agravar durante esse trajeto. E depois tem muito a ver também com esta ativação. Se a pessoa for pelos seus próprios meios ou, neste caso, acompanhada por familiares, quando chega ao hospital, embora haja uma resposta também o mais rapidamente possível desenvolvida a partir da triagem hospitalar, ou seja, da admissão no hospital, a equipa especializada em AVC não foi alertada previamente e, portanto, são sempre minutos que se perdem nesta cadeia de cuidados tão fundamental para que a resposta seja a que nós pretendemos. Diana, quando recuperou a consciência, esse estado, como é que recebeu este diagnóstico?
Para mim foi quase um alívio, pelo menos perceberem o que é que se tinha passado comigo, não é? Porque eu estava tão assustada e percebia que à minha volta a confusão também era grande, que fiquei aliviada. E depois, na unidade cerebrovascular em São José, deram uma tranquilidade, a serenidade que é preciso quando uma pessoa recebe um diagnóstico destes, não é? Porque é um longo caminho de reabilitação que começa logo a partir do primeiro dia após o AVC, não é? E temos que estar preparados para isso e recebi, por assim dizer, as bases naqueles 10 dias de internamento em fase aguda em São José para o que seria para se passar nos próximos, nem é dias, é meses, anos. Ou seja, antes de deixar o hospital foi informada de tudo o que iria mudar na sua vida a partir daí? Sim, porque apesar de estar ainda muito incapacitada na cama do hospital, eu ainda estava com a perspectiva de que a cura, não há uma cura, mas que a reabilitação era relativamente rápida. Pronto, e que o fator juventude também iria jogar a meu favor. Mas não é assim, não há tempos de reabilitação, não é? Cada um tem o seu tempo próprio e realmente aqui também temos que ter alguma paciência porque temos que aprender tudo como aos bebés, não é? E quando digo tudo, é mesmo tudo. É a fase do virar na cama, o rebolar para conseguir sentar, para conseguir ter a posição de pé, e são tudo grandes dificuldades. Hoje em dia, felizmente, já quase que não me recordo como é que foi, mas lembro-me que na altura foram grandes vitórias por mim festejadas e por quem estava ao meu lado, equipas médicas e família, porque realmente era muito complicado essas tarefas, a simples tarefa de levar a mão à boca, por exemplo, era uma batalha. Doutor Alexandre, a recuperação e a reabilitação pós-AVC, isto é sempre analisado caso a caso, cada caso é diferente do outro? Naturalmente, portanto, depende das sequelas com que a pessoa fica, das limitações que tem, e, portanto, os esquemas de reabilitação são adaptados à realidade individual de cada doente, mas aqui a mensagem-chave é de que a reabilitação é fundamental. E é fundamental, tal e qual como a Diana disse, que comece no exato momento em que o diagnóstico é feito, o tratamento instituído e logo no momento seguinte começamos esta reabilitação. Quanto mais precoce for, maior é a possibilidade de recuperação. E de recuperação, como eu dizia há pouco também, não só do ponto de vista motor, não é? Mas também de tudo aquilo que são as limitações associadas ao AVC, que envolvem também as limitações da linguagem, as limitações cognitivas e que são muitas vezes tão ou mais importantes do que as limitações motoras para que a pessoa possa retomar a sua funcionalidade. Aliás, esta é uma das grandes cargas associadas ao AVC. Quando nós falamos de AVC, dizemos, como foi dito no início, que é a principal causa de mortalidade em Portugal, mas é também a principal causa de incapacidade. Portanto, não são só as vidas que se perdem, mas são os anos de vida ativa. E isto visto numa perspectiva individual, da limitação, daquilo que o AVC muda na vida da pessoa, no contexto familiar, porque há toda uma readaptação que é necessário ser feita para fazer face às necessidades da pessoa, mas também para aquilo que era a dinâmica familiar, não é? Até do ponto de vista social e económico também, não é? Estamos a falar muitas vezes de casos de pessoas que são ainda perfeitamente ativas do ponto de vista laboral e em que até o rendimento da família é afetado, porque aumentam brutalmente as despesas, reduzindo aquilo que é a capacidade de gerar rendimento, não é? E depois também há a perspectiva de que, como eu digo, como há envolvimento também das capacidades cognitivas da pessoa, mesmo após uma recuperação do ponto de vista motor, as limitações cognitivas, emocionais associadas ao AVC também condicionam o estado de saúde da pessoa e a sua capacidade de se reintegrar do ponto de vista social e do ponto de vista laboral. Estas zonas do cérebro afetadas, as lesões podem permanecer para sempre? As lesões permanecem para sempre. As lesões cerebrais são irreversíveis, ou seja, as células que se perdem não são recuperáveis. Depois o que há é uma reorganização funcional do cérebro, não é? Que também tem muito por base esta estimulação. Portanto, a reabilitação não é só, no caso de uma dificuldade motora, não é só trabalhar o músculo e pôr o músculo a funcionar melhor. Esta estimulação da função tem também um reflexo a nível cerebral que faz com que haja um estímulo das áreas à volta das áreas que ficaram lesionadas e isso também condiciona ou que também contribui para a melhoria. Daí que é importante terem atenção o seguinte: nós investimos cada vez mais em termos do tratamento de fase aguda destes doentes, mas no que diz respeito à reabilitação ainda estamos a anos-luz daquilo que é necessário. Nós temos que ter presente que, como disse no início da peça, que
a cada hora há 3 portugueses que têm um AVC, em que pelo menos um deles morre, não é? E a metade dos restantes ficam incapacitados, ou seja, mais de 40% a 50% dos doentes com AVC ficam com alguma limitação funcional. E a verdade é que nós neste momento não temos capacidade, a nível do sistema de saúde em Portugal, de dar a resposta necessária para que todos os doentes possam iniciar esta reabilitação o mais precocemente possível e possam depois mantê-la enquanto ela é necessária, porque a reabilitação tem uma fase inicial de recuperação ativa da função, mas tem depois toda uma utilidade em termos da readaptação funcional, ou seja, quando falamos de um déficit motor, o doente numa fase inicial recupera alguma força, recupera alguma capacidade motora, mas depois é a readaptação funcional que faz com que o doente, mantendo o mesmo déficit, consiga fazer tarefas que até ali não era capaz de fazer. E se nós interrompermos ou não proporcionarmos estes cuidados de reabilitação, não só o doente vai ter a melhoria que poderia ter, como perdemos muito daquilo que ganhámos com os tratamentos que fizemos na fase aguda. E, portanto, até do ponto de vista económico, é importante que as estruturas diretivas ligadas à área da saúde tenham a noção de que este é um investimento que é fulcral até em termos de política de saúde. Como costuma dizer o professor Castro Lopes, o Presidente da Sociedade Portuguesa do AVC, a reabilitação é um direito, não é uma esmola que os doentes do AVC podem receber. E, portanto, é fundamental para esta evolução favorável e para minimizar os custos até para a sociedade. Porque se eu recuperar aquele doente ao ponto de ele poder retomar uma atividade funcional que lhe permita ter um emprego, não é? Eu estou a conseguir reintegrá-lo na sociedade e torná-lo produtivo para a sociedade e, acima de tudo, para si próprio e para a sua família, melhorando o seu bem-estar. Já continuamos a conversar, vamos para um pequeno intervalo e voltamos a falar de AVC já daqui a pouco. E já estamos de volta, continuamos a falar de AVC com o Dr. Alexandre Amaral e Silva, neurologista, e Diana Wong Ramos, sobrevivente de AVC. Diana, quando saiu do hospital, quando chegou à sua casa, que ajustes é que teve que fazer na sua vida cotidiana, digamos assim? Eu ainda levei algum tempo até sair do hospital, não é? De São José, depois fui transferida outra vez para outro hospital da área de residência e então ingressei no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, onde aprendi então todas as estratégias para ser independente na minha nova condição física, não é? E isso também englobou estratégias por exemplo, para sair de casa, para entrar no carro, estando eu numa cadeira de rodas, e para fazer atividades da vida diária, vestir, despir, teve de tornar cozinhar. A sua casa também pronta. Sim, tive que fazer algumas obras. Essa sua nova condição física. Tive que fazer algumas obras em casa, nomeadamente tive que, nas portas, por estranho que pareça, não havia, penso eu que isso, entretanto, já a legislação foi alterada, mas a cadeira de rodas não cabia nas portas. Pronto, então tive que retirar as portas para a cadeira de rodas efetivamente passar. E depois no acesso à casa de banho, não é? Porque eu tinha poliban com degrau e eu não conseguia realmente, então tivemos que pôr aqueles polibans que são de todos rasos e que fosse suficientemente grande para caber eu e o meu cuidador, neste caso o meu marido, para me ajudar a dar banho. Ou seja, pequenos, grandes ajustes que se têm que fazer para ter um cotidiano mais normal isso bastou possível. realmente para que eu conseguisse regressar à minha casa, não é? Mas às vezes não é suficiente. Eu vivo num segundo andar, mas tenho elevador. Mas há pessoas que não têm elevador e como é que isso é? Não é? Como é que não conseguem, não vão arrastar-se pelos degraus, ou vivem em casas muito mesmo antigas em que não há maneira de se fazer obras para fazer os ajustes, e isso é então ainda é mais complicado, não é? Então se não há depois um apoio familiar... No seu caso, felizmente houve. De repente era uma doente que tinha acabado de sobreviver a um AVC. Com que direitos se teve que deparar, digamos assim?
com que condicionantes é que teve que se deparar na sociedade, a nível de rendimentos, atestados de invalidez, esse tipo Pois há coisas? uma série de burocracias que é necessário tratar e que começa logo na altura do internamento, não é? Porque eu estava a trabalhar, não é? Era trabalhar por conta de outra, fazia os meus descontos e de repente estava de baixa, não é? Eu nunca tinha estado de baixa. E lá está, é preciso tratar desses papéis todos. E nessa altura foi o meu marido também, lá está, o meu cuidador, que teve que tratar desses papéis. E às vezes as coisas não são assim tão fáceis para quem não sabe ou não está habituado a tratar, não é? Ou então nós também complicamos, pronto. Também não quer dizer que seja tudo complicado, pronto, não é. E nós agora na Portugal AVC também prestamos esse tipo de apoio, porque às vezes basta a resposta certa ou fazermos a pergunta certa para realmente vir os esclarecimentos, não é? Porque já está tudo informatizado, conseguimos ir ao site da Segurança Social e perceber o que é necessário tratar, que papeladas. Hoje em dia quase que até podemos tratar tudo a partir de casa, sem ter que nos deslocarmos a nenhum balcão físico. Mas a verdade é que quando nós não passamos e quando estamos numa fase em que estamos hospitalizados e que, quer dizer, isso é o que menos importa, não é? Às vezes as coisas tornam-se complicadas e não sabemos e depois os nossos direitos acabam por passar ao lado, não é? Direitos que nós efetivamente temos quando estamos doentes e que não sabemos porque nunca passamos pela situação, não é? Porque é uma nova realidade. Porque é uma nova realidade, é isso mesmo. Dr. mesmo. Alexandre, tratamento continuado do sobrevivente de AVC, o que é que não pode falhar? Assim, eu gostava, se me permitir, só de voltar um bocadinho atrás aqui e comentar o que a Diana estava a dizer e que é fundamental. É cada vez mais essa a perspectiva de que nós temos que propiciar não só o tratamento médico, não é, ao doente com AVC, como temos que apoiar, as estruturas hospitalares devem apoiar naquilo que é a abordagem das questões sociais relacionadas com o pós-alta clínica. Aliás, muitos hospitais já o fazem. Nós no Hospital Vila Franca de Xira temos um projeto que se chama Percurso Clínico do Doente com AVC, que visa exatamente isto tudo, ou seja, é o apoiar o doente desde a sua entrada no hospital, com a via verde, com os tratamentos de fase aguda, as estratégias de diagnóstico subsequentes, os tratamentos adequados, o início da reabilitação e não descurando as questões sociais. Aliás, quem acompanha os doentes neste percurso, desde a entrada no hospital até à alta clínica do hospital e portanto, o encaminhamento para o domicílio ou para as unidades de cuidados continuados em termos de perspectiva de reabilitação, lida diariamente com a dificuldade de fazer esta articulação da forma mais operacional possível para os doentes. Para ter uma ideia, cerca de 40% a 45% dos doentes com AVC internados no hospital acabam por ver a sua permanência no hospital protelada para lá da alta clínica porque não há respostas do ponto de vista social e das estruturas da comunidade. Porque no caso da Diana, felizmente, estamos a falar de uma jovem que, naturalmente, isso facilitou também não só a recuperação do seu AVC, mas também facilitou o facto de ter um contexto e um enquadramento familiar em que havia pessoas jovens, motivadas, capazes, que perceberam que precisavam de lhe dar esse apoio, que se realmente tomaram as medidas necessárias, deslocaram-se, resolveram as questões do ponto de vista social, portanto, muito mais dinâmicas, muito mais diferenciadas. Apesar do AVC poder afetar todas as idades, a grande percentagem dos AVCs acontece nas pessoas mais idosas, que muitas vezes têm um apoio familiar e social que é limitado, são pessoas muitas vezes com limitações também do ponto de vista socioeconómico e cultural e em que a resolução destes problemas é muito complicada e, portanto, acaba por adiar a saída do doente do hospital, com todo o risco de complicações que isso traz, com todo o atraso em termos do processo de reabilitação, porque se nós temos meios que temos que gerir para os doentes que estão ativamente internados, mais limitados são esses meios para os doentes que ficam por razões sociais e depois é preciso toda esta adequação que a Diana falava, desde logo no domicílio, com a criação dos suportes e das estruturas necessárias e mesmo nos doentes que são... Há esse tipo de aconselhamento também? Há esse tipo de aconselhamento. Aliás, o objetivo é depois que o doente, portanto, nós começamos a preparar a alta clínica do doente basicamente no dia em que o doente entra no hospital. Claro que vamos adequando àquilo que é a evolução da situação, mas temos uma conversa logo muito inicial com a família, aquilo que chamamos uma reunião multidisciplinar, em que temos não só o fisioterapeuta, os enfermeiros, a assistente social e exatamente com as famílias para vermos quais são os recursos. No caso da pessoa ficar com o nível de dependência que nós antecipamos que vai ter, que capacidade de resposta é que a família tem ou não para assegurar esses cuidados, para depois também entrarmos em contacto com as estruturas dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde, alertamos previamente que o doente teve este evento e procuramos articular-nos com essas estruturas para dar a resposta necessária em termos de reabilitação, de apoio domiciliário, etc. Mas, para ter uma ideia, muitos doentes, por exemplo, que necessitam de um processo de reabilitação
formação ativa e que têm indicação para ser referenciados para as unidades de cuidados continuados não conseguem uma vaga nessas unidades antes de 4 a 6 semanas. E, portanto, nós procuramos fazer essa referenciação o mais precocemente possível, mas tendo nós cada vez mais opções do ponto de vista terapêutico e sendo os internamentos tendencialmente mais curtos, estamos a falar de médias de internamento à volta de 8, 9 dias de internamento no global, considerando os AVCs mais graves e os menos graves, o tempo até conseguir uma vaga nessas unidades é de 4, 6, 8 semanas. Portanto, há todo ali um hiato, mesmo nos doentes que tiveram uma boa evolução, mas que vão precisar dessa transição para uma unidade de cuidados continuados, há um hiato desde a alta clínica até a entrada, e que tem que ser muitas vezes a família a ter uma resposta e a suportar esses cuidados. Já continuamos a conversar. A recém-criada Associação Portuguesa de Cuidadores está a realizar vários workshops gratuitos para apoiar aqueles que cuidam. O canal S+, esteve na formação sobre nutrição. Bem, este workshop insere-se num conjunto de outras iniciativas desta natureza que nós estamos a realizar e que, no fundo, visam criar aqui uma rede local de apoio aos cuidadores. É uma necessidade, como sabe, cada vez mais as pessoas vivem mais tempo, algumas pessoas precisam de cuidados especiais e muitas vezes os cuidadores não têm qualquer tipo de apoio. Estes cuidadores familiares são pessoas que não são profissionais, portanto fazem o melhor que podem, o melhor que sabem, mas o que é verdade é que às vezes isso não basta. As pessoas ficam muito isoladas, há muitos problemas, isso tem aliás sido estudado e relatado internacionalmente. O que nós estamos a tentar fazer é aproveitar os meios que temos em função do que é o nosso corpo de formadores aqui na escola e em conjunto com a associação, que é uma espécie de filial da escola, não é? A associação foi criada a partir de nós, aqui da escola, é uma associação sem fins lucrativos, se chama Caregivers Portugal e visa exatamente criar uma ligação entre os cuidadores. Portanto, formalmente nós somos uma associação que reúne cuidadores, chama-se assim, Associação Portuguesa de Cuidadores, e esta iniciativa é exatamente uma das que nós queremos realizar. Estamos agora a começar praticamente as nossas atividades em termos mais de público e estes workshops têm um objetivo que é, numa primeira fase, pôr as pessoas a conversar umas com as outras, portanto criar-lhes um espaço de encontro, troca de experiências, de opiniões, etc. E depois de formação. Portanto, o objetivo é ter numa primeira fase um momento de conversa e depois numa segunda parte um momento de aprendizagem ou de formação, se quiser, sobre temáticas. Hoje vai ser sobre alimentação, num próximo vai ser sobre demências e depois em cada um dos workshops, que normalmente demoram uma hora e meia por aí, em cada sessão há um tema. E o que nós queremos também é que as pessoas nos tragam as suas preocupações e nos digam, olha, temos muito interesse em trabalhar este tema, ouvir falar sobre este problema, sobre aquele. Isto também vai viver muito da dinâmica das pessoas que apareceram. Não é? Isto é completamente gratuito. Neste caso, são os cuidadores que tratam de familiares. Estas ações também podem ser para cuidadores profissionais, embora sejam sobretudo para pessoas que não tenham formação e queiram encontrar aqui um espaço onde podem acrescentar alguma coisa à sua formação, mas também não excluímos ninguém, portanto se aparecerem cuidadores profissionais também podem participar. Este workshop baseou-se numa reunião preliminar com os cuidadores, dirige-se a cuidadores, em que se percebeu que uma necessidade transversal de todos eles era promover um envelhecimento ativo, ou seja, promover que os indivíduos a quem eles tomam conta têm uma integração ativa na sua vida social, que existe uma prevenção de doenças e que também corresponde às necessidades energéticas, como referiu, nutricionais tão importantes na idade sénior, por assim dizer. Por isso, este workshop tem como objetivo falar um bocadinho de problemas que advêm com o envelhecimento, tais como problemas neuropsicológicos tão característicos, o aparecimento de demências, algumas doenças como o Alzheimer, o Parkinson, e também problemas físicos. A própria saúde oral começa a ficar comprometida, problemas gengivais, nas próteses dentárias, problemas na deglutição, na dificuldade em engolir alimentos. Por isso é que também vamos aliar a parte prática e confeccionar algumas refeições adaptadas a diferentes realidades. E estes pratos simples que vai apresentar, em que consistem? Numa sociedade que anda sempre a correr de um lado para o outro?
Sim, é verdade. Os pratos que nós vamos confeccionar são pratos muito simples, práticos, muito rápidos de confeccionar. Vamos começar por fazer uma sopa, que também estamos tão habituados e é tão típico da alimentação mediterrânica. Uma sopa e também uma papa, que acaba por ser uma boa opção, muito simples e prática de ser elaborada, e da aveia, que é a fonte de fibra que ajuda a regular os intestinos, assim como o controlo da fome ao longo do dia. Eu sou cuidadora, tenho os meus pais ao meu encargo e a minha tia, e neste momento sinto que preciso de ter cada vez mais informações para poder cuidar deles e poder-lhes prestar aquilo que eles merecem. Este será um primeiro. Pronto, eu estou ligada um bocadinho também a esta causa dos cuidadores, não é? E efetivamente conhecimento é sempre bem-vindo, e principalmente quando nós estamos diante de um desafio gigante, que é cuidar dos outros, não é? Por isso que eu estou aqui, para aprender. Cada vez mais importante também esta alimentação saudável e nutritiva. Sem dúvida que sim, e sabemos que faz toda a diferença, não é? Em todas as faixas etárias, nesta em particular. Ainda mais, se calhar, porque lhes confere também outra imunidade e lhes permite maior qualidade de vida, não é? Aqui a importância dos cuidadores, Dr. Alexandre, cada vez mais eles assumem um papel fundamental. Sem dúvida, o reconhecimento do papel dos cuidadores é fundamental, e é também, do ponto de vista legislativo, uma prioridade, e tem havido cada vez um trabalho mais aprofundado a esse nível, porque é toda essa adaptação de que falávamos há pouco, em termos da dinâmica familiar, que é necessário ser feita, e em que o cuidador tem o papel-chave. Muitas vezes é quem assume o efetivo cuidado ao doente quando está no seu domicílio, e, portanto, mesmo em termos de algumas técnicas quase de cuidados médicos, da alimentação, como vimos na peça, são fundamentais que as pessoas dominem. Este trabalho de capacitação também dos cuidadores começa, como digo, muitas vezes a nível hospitalar, portanto, estes treinos, estes ensinos são atividades que nós desenvolvemos ainda durante a permanência dos doentes no hospital, em que integramos o cuidador, aquele que vai assumir esse papel no domicílio, nos cuidados da enfermaria ao doente com AVC, exatamente para que as pessoas possam, desde logo, ganhar algum à vontade em gestos básicos fundamentais para cuidarem dos seus familiares. E depois, naquele período que, como dizia há pouco, medeia entre a saída do doente do hospital e o seu encaminhamento, se houver indicação para isso, para as estruturas de reabilitação, uma vez mais, o papel destes cuidadores é fundamental, porque há equipas de cuidados continuados, equipas de cuidados domiciliários, de apoio domiciliário, que podem ser ativadas, mas que não só são insuficientes, como o tempo em que prestam estes cuidados diariamente é reduzido, e, portanto, todo o restante tempo fica, na realidade, sob responsabilidade destes cuidadores. Sim. Diana, os grupos de ajuda mútua, GAM, organizados pela Portugal AVC, e de que a Diana faz parte, como é que isto surgiu na sua vida? Surgiu em boa hora. Nós vamos, em setembro, comemorar o nosso segundo aniversário de existência, e temos na nossa direção 3 sobreviventes, eu incluída, e uma médica neurologista e uma médica fisiatra. E surgiu com a pretensão de dar a resposta precisamente à lacuna que havia fora do hospital, não é? Depois, para além do apoio clínico, por assim dizer, a partir da segunda alta, e então agora o que é que nós fazemos às nossas vidas, não é? De que maneira é que nós encaramos o AVC no dia-a-dia, de que maneira é que eu vou poder regressar à atividade profissional ou não, que saídas é que eu posso ter, e surgiu essa vontade de constituirmos a Portugal AVC. Agarrado a isso também, há os grupos de ajuda mútua, de norte a sul do país. Eu estou mais na zona de Lisboa a coordenar 2, e que mais que não são grupos de interajuda, totalmente gratuitos e de participação voluntária, e que têm sessões mensais, e que são abertos a sobreviventes, cuidadores e também profissionais de saúde, porque não? Porque é um espaço de partilha onde podemos não só tirar algumas dúvidas de questões, às vezes que possam parecer simples. Como... Quais são as dúvidas exatamente? Olha, acontece muitas vezes, então e agora será que eu já não posso voltar a conduzir? Que também foi uma questão que eu coloquei logo no início aos meus médicos. E sim,
é possível voltarmos a conduzir desde que façamos um exame para ver se estamos com... Uma preocupação com a independência, com a independência, assim. não é? Pronto. Sim. E isso quase das principais. Depois, que direitos é que os sobreviventes da AVC podem ter, ou benefícios fiscais, não é? Como tratar do atestado multiusos, que é aquele atestado onde vem o grau de incapacidade, o que fazer, qual é a altura em que se deve tratar. São dúvidas essas que também a Diana teve na altura. Sim. E que identifica. Sim, sim. E depois, coisas mais simples e que às vezes basta realmente sentirmos entre iguais. Pronto, a sensação de estarmos em grupo onde eu não me sinto diferente da pessoa que está ao meu lado, porque cocheio ou porque tenho afasia e não consigo comunicar, pronto, as sequelas são sempre diferentes, não é? Mas sentir-me igual, sentir que aquelas pessoas não me estão a julgar pela minha aparência ou porque sofri um AVC, não é? É fundamental também, não só para a aceitação do que nos aconteceu, mas também para o passo seguinte, que é aceitar a doença e depois a vida após o AVC, porque há vida depois. Life after stroke é um dos lemas mundiais e que está realmente inserido naquele plano de ação que foi decretado agora há relativamente pouco tempo. Doutor Alexandre, não queria terminar esta conversa sem falarmos um pouco a nível de prevenção, porque há comportamentos que podemos adotar de forma a prevenirmos um AVC, certo? Sem dúvida. Nós falámos no início da importância do tratamento do AVC, das estratégias que temos para dissolver os coágulos, as capacidades que temos de fazer cateterismos para retirar o coágulo que está a obstruir o vaso, tudo isso é fundamental, mas é ainda mais importante ter em mente de que o principal tratamento do AVC é a prevenção. E a prevenção passa por todos nós, na realidade, não só os profissionais de saúde, mas acima de tudo as pessoas no seu dia-a-dia. Obviamente nós sabemos que há fatores como a idade, como o sexo, como a influência genética, que não podem ser modificados, não podemos fugir a eles, mas os mais importantes são os fatores de risco modificáveis. E aqui estamos a falar da tensão arterial elevada, do colesterol elevado, da diabetes, algumas arritmias cardíacas, do sedentarismo, ou seja, a falta de exercício físico, a obesidade, portanto, o excesso de consumo de álcool, o tabagismo. Portanto, todos estes fatores de risco são modificáveis e nós diariamente podemos levar a cabo medidas que nos ajudam a proteger a nossa própria saúde. Por exemplo, no caso da hipertensão arterial, que é talvez o fator de risco mais importante, nós temos neste momento perto de 40% das pessoas em idade adulta com hipertensão arterial. E uma medida tão simples como a redução do consumo de sal tem um impacto direto na redução deste fator de risco e, consequentemente, no risco de doenças vasculares, não só cerebrais, como cardíacas, também. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos esta noção de que temos que adaptar os nossos comportamentos em termos alimentares, reduzindo o consumo de sal, reduzindo o consumo de gorduras, de açúcares, praticar atividade física de forma regular, portanto, abandonar os hábitos tabágicos, reduzir o consumo alcoólico e, portanto, todas estas medidas são fundamentais e são claramente os fatores que mais impacto têm na redução do risco de vir a ter um acidente vascular cerebral. E, portanto, cada vez mais nós colocamos este enfoque na prevenção. Temos uma dieta mediterrânica que tem naturalmente grandes mais-valias, mas depois acabamos por estragar esses benefícios com estes comportamentos que são desfavoráveis, como o consumo do sal ou do excesso de gorduras. E, portanto, nós temos na nossa mão todas estas armas para poder baixar o nosso risco. E, portanto, não é justificável nem admissível que nós atualmente tenhamos mais de metade da população adulta portuguesa com excesso de peso ou obesidade. E, portanto, claramente há muito a fazer neste campo e isto passa por todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas associações de doentes, pelas associações também e pelas entidades ligadas à área da saúde, mas passa acima de tudo também por medidas de saúde pública e às vezes por decretos legislativos que têm de deixar claras algumas restrições que são fundamentais para mudar um paradigma que é quase cultural, não é? Muitos destes hábitos estão enraizados na população e eu, como digo, trabalho na área de Vila Franca de Xira, que é uma área eloquente no que diz respeito aos fatores de risco associados à alimentação
informação incorreta e, portanto, há coisas que fazem parte, como eu digo, da tradição das pessoas e é preciso demonstrar-lhes o benefício de adaptar algumas pequenas... São comportamentos que, de resto, são preveníveis de muitas outras doenças que não só o AVC. Sem dúvida, desde as doenças vasculares também, a nível dos membros, da doença vascular, quando pensamos no coração, na realidade, todas elas partilham estes fatores de risco e que são o grupo de doenças que, na globalidade, mais mata e mais incapacita a população. Uhum. Eu agradeço a ambos a presença aqui em estúdio, aqui no Saúde em Dia e os esclarecimentos que trouxeram nesta área do AVC. Muito obrigada. Muito obrigado. E a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou em 2017 o Prémio João Lobo Antunes, uma forma de reconhecer a excelência e o humanismo do médico, neurocirurgião e cientista, considerado uma das figuras mais marcantes da saúde, da ciência e da investigação biomédica em Portugal. O prémio deste ano foi atribuído ao médico Pedro Nascimento Alves, do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A reportagem de Ana Vanessa Gil. Doutor, que importância que este prémio tem para si? É de facto um prémio muito importante, em primeiro lugar pelo prestígio associado ao prémio, por ser um prémio da Santa Casa e por ser o prémio professor João Lobo Antunes, um médico de referência na medicina portuguesa, na medicina internacional e também não só na medicina, mas também como na sociedade em geral. Por outro lado, obviamente, a importância também do fundo atribuído, porque de facto é um fundo que vai fazer uma grande diferença no projeto de investigação em questão, permite melhorar substancialmente o projeto e, portanto, aumentamos a probabilidade e esta nossa expectativa sempre de ser um trabalho melhor e de, com isto também no fundo, poder ajudar mais os doentes no futuro. Este trabalho é sobre a orientação e navegação espacial, portanto, a capacidade que nós temos em saber onde estamos e como é que podemos ir de um sítio para o outro. No fundo, é como funciona o nosso GPS cerebral como é facilmente perceptível, é uma função cerebral extremamente importante, apesar de em condições normais nós nem sequer nos apercebermos disso. O objetivo será então estudar estas funções cognitivas em doentes com acidente vascular cerebral, porque é uma doença muito prevalente em Portugal e a nível mundial e é uma doença que infelizmente causa elevada mortalidade e morbilidade nos doentes e, portanto, queremos perceber se, ao estudar este tema, poderemos depois melhorar o tratamento e a reabilitação destas funções cognitivas. O Prémio João Lobo Antunes é um prémio de homenagem ao professor João Lobo Antunes, mas que consiste é um concurso destinado a jovens médicos no internato e que pretende promover de alguma forma a sua capacidade em investigação clínica. Portanto, é um prémio de 40 mil euros e destina-se ao melhor projeto da área das neurociências, mas que também não se esqueça da humanização do ato médico, que era uma componente essencial defendida pelo professor João Lobo Antunes. E porquê o professor João Lobo Antunes? Bem, o professor João Lobo Antunes esteve muito presente e foi ele o responsável pelo facto de a Santa Casa ser hoje reconhecida nas neurociências como uma financiadora de projetos científicos nacionais através dos prémios Santa Casa de Neurociências. Foi ele quem foi o mentor da equipa que fez nascer o projeto, foi ele que esteve presente nas primeiras reuniões do júri e, portanto, eu acho que faz sentido esta homenagem como reconhecimento e como agradecimento a todo esse empenho que ele teve e estamos, de facto, muito agradecidos. Este prémio é muito específico, enfoca a humanização do ato médico, não é para todos os alunos do internato médico, é só para uma determinada altura, que é quando achamos que eles têm mais tempo e capacidade para se destinar à investigação e, portanto, não tivemos muitas candidaturas, tivemos muito boas candidaturas, mas não em grande número, como acontece nos prémios Santa Casa de Neurociências. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Lobo Antunes, realmente uma pessoa notável na medicina e na ciência pela visão que tinha, mas realmente foi uma conquista grande para a minha carreira académica, que está a dar agora os primeiros passos, e nesse sentido o prémio foi muito útil para arrancar com um novo grupo de trabalho, para começar a montar as primeiras peças do que espero vir a ser um futuro de investigação e de poder mostrar resultados e apresentar e trazer inovação. O projeto visa, sobretudo,
perceber melhor qual é o papel da memória e de vários tipos de memória, nomeadamente 2 tipos de memória no planeamento que a pessoa faz. Isto é, nós vemos a memória sempre muito uma coisa do passado, de nos lembrarmos de coisas no passado, mas o passado realmente, como se costuma dizer, é muito importante para o nosso presente e para o nosso futuro. E nesse sentido, o trabalho procura perceber o papel de 2 tipos de memória diferentes, uma memória episódica, o facto, por exemplo, estamos aqui hoje neste contexto, neste sítio, a falar, como é que isso contribui para eu planear o que é que vou fazer daqui a pouco tempo, e outro tipo de memória, uma memória diferente, uma memória mais que é uma memória que nós dizemos semântica, pelo facto de ser conhecimentos partilhados entre as pessoas, o facto, por exemplo, sabemos que os países, por exemplo, agora no Campeonato do Mundo, nós sabemos que os continentes estão divididos por países, os países têm cidades, as cidades têm ruas, tudo essa estrutura que nos foi ensinada e imposta também pela parte cultural da sociedade, são também memórias adquiridas e que também podem elas ser utilizadas para planear. E nesse sentido, o objetivo era testar essa hipótese com algumas populações clínicas e, portanto, ver se algumas de nossas ideias, como é que essas memórias funcionam, se também verificamos esse aspecto na clínica de alguns doentes. E hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia, aqui no S+. Até amanhã.